Olá pessoal, tudo bem? Então bem-vindo ao canal da Polímatas. Meu nome é Ivan Chagas e eu criei esse canal com o intuito de compartilhar informações, principalmente baseado em fatos, em ciência, sobre temas da modernidade atual, do mundo corporativo atual, muito com o intuito de ajudar e também, obviamente, de aprender também, mas de ajudar a navegar nesse mundo cada vez mais complexo. E eu acredito muito que nós precisamos ser cada vez mais polímatas. O polímata é uma pessoa que entende muito de várias áreas. E falando de um mundo mais complexo, hoje a gente vai falar sobre trabalho remoto e como você pode ser mais produtivo. Vou compartilhar também um pouquinho do que eu tenho vivido nesses 3 últimos meses como trabalhador remoto e também como um nômade também. Então, uma das coisas que eu tenho pesquisado, acho que desde o final de semana até agora, no momento do lançamento desse vídeo, é sobre o que a ciência fala sobre trabalhar remoto. Se de fato é mais produtivo, se existe uma correlação de aumento de faturamento, e a resposta é que sim. Na verdade, pessoas que trabalham remoto tendem a ser mais produtivas, no sentido que elas tendem a fazer mais, porque elas também trabalham mais no final das contas, o que não é positivo, não estou de acordo com isso. E o que é interessante é que eu mesmo vivenciei isso. Então, falando um pouquinho sobre minha experiência, queria comentar sobre 6 erros que eu cometi, eu compilei aqui nesse vídeo, e também tem um artigo que eu relato todas as pesquisas. Tem pesquisa de Stanford, tem pesquisa que foi relatada pela FlexJobs, uma plataforma, tem pesquisa da Buffer, que é uma empresa que trabalha 100% remoto, uma empresa grande de marketing digital. E o primeiro item é sobre comunicação. Por sorte, antes de eu trabalhar remoto, já existia uma pessoa que trabalhava remoto pela empresa. Acho que ela ficou 4 meses, se não me engano. Ela trabalhou na Itália, coincidência com o coronavírus, mas nada a ver. E a gente já, partindo do pressuposto, a gente aprendeu muita coisa aí. O primeiro ponto era sobre comunicação, sobre reunião. Então, aqui a gente aprendeu que quando uma pessoa está remota, todas as outras precisam estar remotas na reunião também. Não funcionou, pelo menos com a gente, fazer reunião com pessoas na sala, interagindo, e uma pessoa no computador. Por quê? Numa reunião presencial, você tem muitos sinais não verbais, você tem uma comunicação, fica até mais fácil de você interromper e a outra pessoa aceitar essa interrupção, porque às vezes você complementa rapidinho, etc. Já na comunicação, aplicativo, videoconferência, etc., isso já não é possível, porque você interromper uma pessoa é bem diferente, porque a pessoa para de falar, ela tem aquele delay de você cortar ela espera até chegar a mensagem nela, enfim, é todo um problema. Então o que a gente aprendeu é que não funciona ter uma reunião que algumas pessoas participam e outras participam presencialmente e outras estão remoto. Por sorte a gente já tinha esse aprendizado, então desde o primeiro momento a gente decidiu fazer todas as reuniões 100% remoto. Então inclusive não é incomum hoje eu acho que uma reunião com mais pessoas que eu fiz foram com 8 pessoas. Na verdade teve um boletim, uma apresentação para toda a empresa, que estava obviamente toda a empresa, mas não tinha esse bate-volta que existe numa reunião. Mas acho que a reunião que eu fiz com mais pessoas talvez foram 8 pessoas, no máximo 10. E funcionou muito bem. Então todo mundo tinha seu turno, estava cada um na sua sala, então isso é muito crucial. Falando em comunicação, a gente já usava o Slack e muita da comunicação aconteceu pelo Slack. Só que ainda assim que eu senti falta, e eu percebi, acho que só nesses últimos dias, talvez nas últimas 2 semanas, é que eu estava perdendo muito contato com as pessoas no corredor. Isso fazia falta. Então, não era incomum de eu chegar numa reunião e eu perceber que tinha alguma coisa errada, alguma coisa diferente, e aí eu pergunto para uma outra pessoa, daí ela me comenta, aconteceu isso, não sei o que, a gente começou a conversar pelo corredor, ou a gente fez uma reunião de última hora. Isso é muito comum. Isso não pode acontecer. Toda a comunicação tem que ser remota. Claro, as comunicações informais não tem como parar, mas isso precisa ser relatado de alguma forma. Então, nas últimas 2 semanas isso tem acontecido. Eu tenho recebido essas informações assim que elas acontecem. Então, aconteceu isso, a gente decidiu isso, me manda via... Hoje a gente tem uma conversa via WhatsApp que roda, mas eu não aconselho. Acho que os primeiros 2 anos de trabalho, não como remoto, mas como presencial, a gente já aboliu o WhatsApp como maneira oficial, é tudo pelo Slack, 100% pelo Slack. Mas hoje a gente já tem essa interação melhor, então acaba funcionando, mas eu não aconselho de forma alguma o WhatsApp. Um outro ponto que eu queria falar era sobre infraestrutura. Como eu tenho mudado de cidade, mais ou menos a cada 1 mês eu mudo de cidade, eu sempre tenho que aprender, me instalar na casa, ver como funciona. E aqui nessa casa onde eu estou agora, eu estou em Florianópolis,
particularmente o Wi-Fi é ruim em diversos pontos. E eu não entendo porquê, mas é ruim em diversos pontos. Então, mesmo que esteja do lado do roteador, não funciona aqui, funciona ali, e é instável e se chover, para de funcionar. Isso não pode ser uma desculpa, né? Pelo menos eu comecei a me preparar em relação a isso, porque numa outra casa que eu fiquei também tive esse mesmo problema de muita instabilidade do sinal. Eu não podia contratar porque a casa não era minha, né? Eu estava ficando no Airbnb. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um 4G, aumentei o meu plano justamente para esses casos. Então, não foi incomum de acontecer no meio da reunião o meu sinal de Wi-Fi ter instabilidade. O mesmo passo que eu só percebi também depois de, talvez umas 4 semanas, eu acho, que eu comecei a ficar com dor nas costas. É uma coisa que eu nunca tive na minha vida, assim. Então, por quê? Eu tô trabalhando numa cadeira de mesa de jantar. Isso não é coisa... Eu sei que parece coisas pequenas, mas são coisas que a gente acaba não se tocando quando o trabalho remoto de fato vai acontecer. Então, eu não tenho hoje uma mesa adequada para trabalhar e nem uma cadeira adequada para trabalhar. Isso me pesa muito hoje. Por sorte, agora eu tô voltando, vou ter uma estrutura melhor também na minha próxima casa, que inclusive é amanhã. Mas agora é uma coisa que eu vou ter que ficar de olho, sabe? Porque trabalhar no escritório você tem muito conforto, mas a gente acaba reclamando, mas trabalhar em casa tem sim esse problema de estrutura no geral. E falando de estrutura, hoje eu tenho o meu canto de trabalho. Isso para mim sempre foi uma regra. Como eu já tive empresa e eu não podia pagar por um escritório, eu trabalhava muito de casa, eu sempre tenho o meu cantinho de escritório e ele é bem separado do restante da casa. Então nada acontece pessoal dentro do meu canto de escritório, dentro da casa. Não, o canto de escritório é minha sala de estar, né? Mas eu remodelei ela para ser o meu escritório. Isso para mim é muito sagrado. Nada acontece ali, não tem nada. Na minha mesa só tem minha regra de tomada, papéis para anotação, caneta, copo de água, um galão de água e meu computador. E é isso. Perto não tem nenhuma extensão, tem uma TV, só que ela nem fica ligada, então não tem nada. Um outro ponto que eu não vi sendo comentado tanto nesses posts sobre como trabalhar remoto, etc., é que eu fiquei muito ansioso porque eu queria provar que eu estava sendo mais produtivo. Isso me causou muita dor. Nas primeiras semanas eu ficava o tempo inteiro martelando no meu chefe, falando assim, cara, eu preciso provar o meu valor, eu não estou me sentindo produtivo, eu vejo as pessoas levando muito assunto à mesa. Claro que, parênteses aqui, meu trabalho está sendo um novo cargo dentro da empresa que nem a gente sabe muito bem quais são a gente sabe quais são as métricas, mas a gente está testando muita coisa também, então isso pesou um pouquinho, que por mais que eu estivesse ocupado 100% do tempo trabalhando, aliás, vou comentar sobre esse 100% daqui a pouco, por mais que eu estivesse muito ocupado, eu ainda sentia essa visão de que estava faltando coisa. Por quê? Eu tinha alguns momentos ociosos durante o meu dia que eu imediatamente ocupava com tarefa, mas quando chegava esse momento de ociosidade, me afligia muito. Quando eu trabalhava presencialmente, existe uma diferença que situações surgem, você encontra pessoas, você ajuda elas, então existe essa sensação de que você está o tempo inteiro sendo produtivo. Sendo ajudando alguém, em alguma reunião de feedback. Isso foi um ponto positivo que diminuiu muito meu número de reuniões também. As reuniões a gente só faz as reuniões necessárias. Ou as pessoas estão fazendo reunião e não estão me chamando, né? Então, eu tinha mais tempo não alocado, certo? E com isso, quando isso acontecia, eu imediatamente pensava, isso não era realidade quando eu estava no escritório. Então, eu devo estar fazendo uma coisa errada. E imediatamente eu começava a completar a minha rotina com as tarefas, fazia mais, queria produzir mais, chegava na reunião, eu ficava muito aflito porque as pessoas tinham métricas muito claras sobre o que elas estavam fazendo. Então, isso obviamente é particularidade também da minha posição, do trabalho que eu estava executando, não tanto sobre ser remoto. Mas acredito que o fato de eu não estar trabalhando com as pessoas e não tendo essas interrupções, não vou falar a palavra interrupção, mas sem julgamento aqui, interrupções de pedido de ajuda, etc., também contribui para essa sensação de que eu já não estou sendo mais tão útil. E falando do 100% do tempo, eu falei do 100% do tempo por conta disso, que eu não tinha mais essas distrações, mas também eu não tinha mais esses momentos sociais com as pessoas. Então, não tinha parado no ponto de café pra gente conversar, eu não esbarrava com as pessoas que, sei lá, não tinha visto em 2 dias, eu não parava pra conversar sobre, sei lá, futilidade, sobre Pokémon, sei lá, sobre qualquer coisa que acontecia. Então, isso parou 100%. Não existe mais isso. Só que, aí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a interagir com as pessoas pelo próprio Slack mesmo, perguntando como elas estavam. Isso inclusive começou a acontecer muito mais forte durante as nossas reuniões.
Então toda reunião, ela sempre começa quando a reunião de um dia para o outro, né? A gente faz uma reunião, depois faz a outra no outro dia, não em reuniões sequenciais. Existe um momento muito genuíno que é o momento de responder com sinceridade como que você tá. Isso faz muita diferença, que é o momento de check-in, né? De entender assim, e aí, o que tem acontecido na sua vida, o que você está fazendo? Então a gente conversa todas as nossas reuniões, principalmente quando não tem não são casos urgentes também, sempre começam com a gente falando sobre como a gente está, dá pequenas atualizações sobre a nossa vida. No caso do coronavírus também a gente reporta como a gente está se sentindo, esse tipo de coisa é super crucial. Falando em interações com pessoas, planejar a nossa vida social. Isso também talvez seja muito elevado porque eu estava nesse trabalho nômade, então eu me mudei de cidade, eu não tinha... Em Joinville tinha uns amigos, e aqui em Floripa eu tenho um amigo só. Então quando eu cheguei aqui em Floripa, aqui em Joinville, eu senti isso muito, eu percebi assim, putz, eu preciso me engajar mais com as pessoas. E eu sou uma pessoa super extrovertida, super social, mas eu tenho meu nicho de amigos e pra mim tá bom. Só que aqui eu tive que sair, eu tive que planejar, então eu acabava, sei lá, é comum trabalhar mais, inclusive, no setor remoto. Eu fechava meu dia no máximo 19 horas, às vezes 19h30, etc. E aí eu planejava, eu já tinha no meu calendário feito do que eu ia fazer. Então, de sair, ver novas pessoas, eu me empenhava muito mais em conhecer as outras pessoas, meus amigos. Então, isso para mim foi super crucial e eu só percebi isso depois, quando eu já estava ficando louco. Então, não era incomum de eu acordar não, mas no meio do trabalho, sair andando, falar com meus cachorros, enfim, tentar interagir com fantasmas também, porque eu estava sentindo muita falta disso. Se você trabalha em casa sozinho, não tem essa convivência, se sua casa é sozinha, eu acredito que você possa muito passar por isso, então planeje-se muito bem em relação a isso. E quinto ponto, eu tive muito problema em relação à minha estadia. Eu não acredito que seria muito diferente se eu estivesse lá em Curitiba, onde é a sede da empresa, onde eu estava trabalhando, por conta da estrutura da mesa, etc., do Wi-Fi. Só que como eu estava mudando de casa em casa, eu tinha que me instalar na casa, eu tinha que descobrir o que a casa tinha. Apesar de ter o anúncio no Airbnb, eu confesso que eu não li muito bem. Eu cheguei em Joinville e não tinha ventilador, Joinville no verão ainda, em janeiro, não tinha ventilador em Joinville. E em Floripa tinha esse negócio do Wi-Fi que eu tinha que descobrir qual era o melhor ponto. Então assim, eu perdi muito tempo nisso, e agora obviamente que isso pode ser que eu só aprenda com exercício mesmo, né, com a vivência, mas isso fez muito impacto para mim, no sentido talvez mais emocional, porque eu trabalhava final de semana também, já que eu dou curso, eu estava trabalhando no final de semana, então eu não tinha muito descanso, porque enquanto eu não estava trabalhando, eu estava vendo coisa de casa, tinha que comprar tudo, estocar a minha geladeira, enfim, foi para mim muito cansativo nesse ponto de vista emocional. E talvez venha do ponto de vista emocional também, o sexto ponto é que eu perdi muito do meu trabalho criativo. Como eu acho que eu estava tão focado em trabalhar, em ser mais produtivo e fazer mais de tarefa, cumprir a minha listinha, e eu já estava perdendo essas referências de pessoas, conversando, interagindo, e eu não conseguia mais pensar tanto em novas soluções. Eu sou muito conhecido por pensar em novas soluções, então uma pessoa vem falar comigo, eu já respondo ela no sentido das sugestões, se tem um problema, eu imediatamente já tenho 3 opções para dar para as pessoas, eu sou muito rápido nisso. Só que esses últimos 3 meses eu falhei muito nisso e eu estava sentindo muita falta. Aí que eu comecei o canal da Polímatas, eu comecei a fazer mais cursos online, a ler mais. O fato de eu estar aqui em Floripa, finalmente eu tive alguns finais de semana livres, na verdade 2 finais de semana livres em um mês, um final de semana inteiro, um sábado e um domingo, então não foi nem tanto assim. Isso acabou me ajudando porque eu pude esparecer, conhecer novos lugares, isso foi muito legal. E assim, faça isso, porque se vocês perderem contato humano com pessoas diferentes, contatos aleatórios, não planejados, que não sejam reuniões, provavelmente vocês vão perder um pouquinho eu tô falando da minha experiência, mas chuto que isso possa acontecer com vocês também, de vocês perderem um pouquinho desse tato e desse lado criativo, se isso não importa para vocês. Então vocês vão ter que acabar se preocupando em relação a isso. Eu escrevi um post no blog relatando também estatísticas, não sei se faz tanto sentido trazer aqui agora, então leia o post, vai estar na descrição do vídeo. Eu queria saber de vocês, se vocês estão no trabalho remoto, se é uma possibilidade e como que está sendo essa experiência, se é uma experiência nova. É uma experiência nova para mim também, então eu queria muito ouvir de vocês, o que vocês têm percebido desses primeiros dias,
ou se você já trabalha há mais tempo, se isso seria legal. Para fechar, eu gostaria de pedir para vocês, eu estou testando vários formatos de vídeos aqui na Polímatas para ver o que eu me sinto mais confortável e que também se encaixa melhor na proposta do canal. Então me dê dicas do que você está gostando, qual formato se encaixa mais. Eu resolvi essa semana era para lançar um vídeo de uma entrevista que eu fiz sobre inovação em empresas, mas eu resolvi lançar esse vídeo sobre trabalho remoto porque eu acreditei que seria mais útil e o timing estava melhor. Show? Então, pessoal, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no LinkedIn, se você acha que faz sentido. Me adiciona lá no LinkedIn também. E curta o canal da Polímatas, assine se você quer receber mais conteúdos como esse também. Show? Então, obrigado e espero que tudo melhore e que a gente consiga aprender sobre novas formas de trabalho, aproveitando, né, se a gente pode usar essa palavra, aproveitando da crise da pandemia aí, tá bom? Então, obrigado e é isso. Valeu!